Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Lembrando a todos vocês que quiserem enviar críticas, dicas de entrevistados e elogios ao programa, programapolêmica@gmail.com. E lembrando a todos que ainda não têm a Via Cabo, São Francisco da Bapuana, São João da Barra, Cardoso Moreira, Italva, vocês podem acessar o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/programa polêmica. Lá você tem todas as entrevistas já realizadas aqui pelo Grupo Empresarial de Comunicação, Grupo Terceira Via. Nelson, outra questão que é muito importante você aproveitar aqui para sanar de uma vez por todas as dúvidas de tanto dos seus eleitores como também de todos os telespectadores é a polêmica que envolveu a segunda liminar para retirar a prefeita Rosinha do cargo de prefeita de Campos. Nós sabemos que houve uma confusão interna muito grande dentro da Câmara e a prefeita entendeu melhor manter-se dentro do SESEC, mesmo com uma ordem judicial para que ela fosse retirada. Só que você foi parte integrante nisso e, mais uma vez, também foi acusado de retardar a posse do seu vice para que você pudesse automaticamente tomar posse como prefeito. E houve confusão, algumas agressões até físicas dentro da Câmara, e eu queria que você relatasse para a gente a sua leitura desse fato, que, na minha opinião, é um fato péssimo e muito negativo para a história política da cidade. Olha, Cláudio, foi realmente um fato lamentável, né? A Câmara de Campos foi palco de um vandalismo sem nome, comandado por hoje suplente, também vereador, o Thiago Ferrugem. Que né? É presidente da Fundação Que é presidente Municipal. Hoje da Fundação Municipal. É um menino que eu conheço, né? Desde que nasceu, né? Não tem nada pessoal contra ele, mas é outra situação. Como que você vai entender que um rapaz vai para dentro da Câmara, leva um monte de gente por conta dele? Você acha que foi por conta dele? Acha que foi livre iniciativa dele de ir ao plenário, levar aquele monte de gente e acabar dando aquela confusão toda? Claro que não foi. Ele foi orientado, não posso afirmar quem foi, mas alguém ligado ao governo orientou para que aquilo acontecesse. E foi um absurdo, porque, na verdade, eu nunca tive nada querer tomar lugar de ninguém. Eu era presidente da Câmara. E você, como advogado como eu, sabe, nos casos de afastamento do prefeito, quem assume o presidente da Câmara, havia uma determinação judicial para eu assumir. Para sair os dois, inclusive, prefeito e vice. Exatamente. E uma cunhada e outro meu primo, querido, não tem nada contra o Chicão, jamais faria nada que não fosse no estrito dever do cumprimento legal. Mesmo assim, como havia um clima de comoção, a prefeita estava instalada lá dentro da prefeitura, né? Todo aquele ambiente que se tornou, eu, para não criar problema, não tomei posse de imediato. Chamei o procurador da prefeitura, Dr. Francisco de Assis, mais conhecido como Kiko, junto com o procurador da Câmara, Dr. Elcio Oliveira, junto com o vice-prefeito, Dr. Chicão. Fomos ao escritório do Dr. Elcio, porque o clima na Câmara estava muito alvoroço. Fizemos um expediente à juíza eleitoral, indagando se realmente deveria ou não a posse ser imediata, porque havia alguma interpretação de que a cassação do diploma em si, automaticamente já você teria que assumir, eu teria que assumir a prefeitura. Marquei dia, e a juíza respondeu, dizendo que era imediato, que a cidade não podia ficar sem prefeito, né? Agora, você imagina, marquei assim mesmo para 2 dias depois, no dia que eu estava indo para a Câmara para tomar posse como prefeito, um grupo de vereadores, o vereador Dante me chama para ir à casa dele, eu fui e chego lá e encontro 4 vereadores. Quais? O vereador Dante, o vereador Pé no Chão, o vereador Altamir e o vereador Ábito, e mais o deputado Paulo Feijó, querendo me convencer a não ir à Câmara. Ou ainda pior, aceitar uma coisa absurda, que é uma questão de levantar na hora da sessão uma questão de ordem contrária a uma decisão judicial. Até um estudante de... Uma extrapolação até de poder. Extrapolação de poder, uma coisa ridícula. Me desculpe o termo chulo, mas o doutor Elcio, tanto eu, dissemos que aquele papel servia para qualquer coisa, menos para fazer aquilo. Pedi para que não fizessem aquilo, né? Foi um documento que foi preparado na véspera dentro da prefeitura. Só isso vai causar problema, vai incitar as pessoas. A Rosinha está passando um momento difícil, a cidade está passando um momento difícil. Não façam isso.
Eu não vou poder fazer isso porque eu vou estar descumprindo uma decisão judicial. O vice-presidente era um vereador de oposição, teria todo o direito, se eu não tomasse posse, de provocar e tomar posse. Eu acho que seria bem pior. Não havia motivo nenhum para eu não assumir. Eu assumi a prefeitura em 2010, levei 6 meses como prefeito dessa cidade, não deixei de cumprir um projeto do governo, não parei nada, não parei obra nenhuma, pelo contrário, adiantei muita coisa na área da saúde, fiz muita coisa importante na área da educação, fui fiel ao meu grupo político, não tirei uma pessoa da prefeitura, ou seja, não havia justificativa para um ato de vandalismo do que aconteceu na Câmara. Então, é lamentável, porque eu estava cumprindo uma decisão da Justiça. Tanto que não há argumento. A única coisa que toda hora que se pode falar é porque Nelson também queria tomar o lugar de Rosinha. Fui eu que entrei com ação contra a Rosinha? Fui eu que fiz alguma coisa contra a Rosinha? Pelo contrário. Antes de sair a decisão, eu estava lá na prefeitura, com a Rosinha, com os vereadores. Tinha sido feita uma oração, eu estava lá, dei a mão a ela. Agora, daí eu ter que descumprir uma decisão judicial, eu sendo advogado, depois de tudo que eu fiz, porque não queriam que eu tomasse posse, isso jamais vou ser. Eu sou uma pessoa correta, leal, mas não sou subserviente. Isso eu não vou ser nunca na minha vida. Talvez seja o preço que eu tenha pago pelo rompimento político. O que esperavam ali é que você obedecesse uma ordem do grupo político, não uma ordem legal. Eu não vou fazer isso na minha vida, macular a minha vida profissional e até minha formação para seguir uma orientação daquilo que eu acho que está errado. Está errado. E a chamada vidência de Quelinho? Outra coisa, que na verdade foi um acúmulo de coisas, né? Eu lamentei muito a atitude do vereador Quelinho, uma pessoa que eu tenho estima, né? Mas registrar fofoca em cartório é uma coisa que dá até vontade de rir. E na época dizer que foi Deus que pediu para fazer. Quer dizer, foi ungido, né? Uma coisa absurda, que eu quero até passar isso, né? Eu acho que o Quelinho, ao longo da vida dele, não vai esquecer que essa atitude não foi uma atitude de Deus mesmo, né? Porque uma atitude de Deus não faz com que você use de uma mentira, porque na verdade foi uma mentira, né, para registrar em cartório. O que ele registrou em cartório, na verdade? Dizendo que eu teria dito lá dentro da procuradoria que eu sabia que a prefeita ia ser cassada. Mas isso é uma coisa que todo mundo na cidade achava que podia acontecer. Não era uma informação privilegiada? Nada. Isso. Agora, a garotinha pega isso, vai no blog dele e coloca eu sendo do partido dele, irmão dele, leal a ele, leal ao nosso grupo político, dizendo que eu estava conspirando contra a prefeita. Aliás, eu quero deixar bem claro aqui, eu não tenho nada contra a Rosinha. Eu não posso me queixar de nada. A Rosinha nunca tratou nada comigo que não tenha cumprido. Tanto é que mesmo depois do rompimento político, nada parou na Câmara de Campos, eu como presidente. Nada. Não deixou um projeto ser aprovado, não houve retardamento de nada. Eu deixei a Câmara com todos os projetos do governo votados, aprovados, ou seja, eu não misturei as coisas. Meu problema é um problema político com a condução da forma que o Garotinho faz. Eu não concordo. Não concordei com a atitude dele e não dava mais para caminhar junto. Disse isso a Rosinha, olha, infelizmente vou ter que sair do PR, né, do nosso grupo político, porque não dá mais para conviver com um vereador que registra fofoca, que é do meu partido, com um presidente do meu partido, bota no blog dele que eu queria tomar o seu lugar. Como é que pode? Você acha que a sua não reeleição se deve também a um orquestramento de várias candidaturas dentro dos seus maiores colégios eleitorais para inviabilizar o seu pleito eleitoral, apesar de você ter sido bem votado? Olha, eu não posso culpar só isso. Eu acho que foi um conjunto de fatores. Isso contribuiu. Dizer que não contribuiu, contribuiu. Muitas pessoas ligadas a mim foram obrigadas a ser candidatos. Vários. Eu diria que mais de 20 pessoas ligadas a mim. Foram cooptadas para ser candidato? E estavam dentro do governo, não tinha jeito. Ou era candidato ou ia para a rua. Né? Vários. Mais de 20. 20 pessoas com potencial, pessoas que me ajudaram na eleição anterior. No bairro, também foi dado um apoio escancarado, né, a 2 candidatos que também são do bairro, mas mesmo assim não houve grande prejuízo. De uma eleição para outra, diminuir naquela região 100 votos. Não foi isso que causou não ter sido eleito. Foi mais uma articulação interna política. É um conjunto de coisas que aconteceram. O meu partido, um partido sem estrutura, o PPL, né, queira ou não queira, o volume de investimento, vamos dizer, que se pode chamar que isso é investimento, feito nessa eleição, foi uma coisa estratosférica, né?
Isso também, a gente tem que falar a verdade, a população precisa estar mais consciente. Muita gente ainda vota por seus interesses pessoais, vota porque tem emprego na prefeitura, porque tem promessa, que tem isso, que tem aquilo, e acaba, é por isso que eu falei outro dia, eu estou escrevendo um jornal atualmente, falei sobre essa questão das manifestações. É importante manifestar? É importante fazer todas, mas mais importante é saber votar bem. Não chegar na hora da eleição, esquecer de tudo isso e votar porque fulano é amigo, vai arrumar isso, vai Mas essa votação boa também não parte do princípio de a gente tentar tornar cada vez mais independente esse eleitor, e enquanto a prefeitura sendo trem pagador, isso ainda não fica inviabilizado? Um maior trem pagador? Fica, não tem a menor dúvida. E olha que com tudo isso, eu ainda fiz mais de 3 mil votos. E olha que não é fácil uma reeleição. Eu tive 4. Eu me reelegi. Você sabe que eleger é difícil. Reeleger é muito mais difícil ainda, né? Eu me reelegi 4 vezes. E fatalmente isso iria acontecer agora, apesar de tudo isso. Mas foi a vontade de Deus e dos eleitores. Mesmo assim, eu agradeço sempre e volto a agradecer novamente. Mais de 3 mil pessoas votaram em mim. Conseguimos, na coligação, eleger o vereador Rafael Diniz, a quem eu tenho grande estima e admiração. Ele está cumprindo o papel dele na oposição e mostrando os erros, que eu acho que o papel de oposição, e eu orientei, olha, não adianta ficar falando mal, brigar, discutir, isso não leva a nada. Tem uma oposição com menos grito, mais técnica. Tem é que apontar o que está errado, porque toda gestão tem coisa boa e tem coisa ruim. Dizer que o governo em Campos não evoluiu nesses anos? Claro. Muita coisa boa foi feita? Claro, eu mesmo fiz. Agora, tem muita coisa errada que precisa ser feita? Tem. E é isso que eu acho que é o papel da oposição. Aproveitando aí nesse bloco, e depois a gente vai entrar numa outra questão importante, nós estamos discutindo já há mais de 2 meses a questão referente a uma licitação que foi homologada pelo Edson Batista de quase 70 mil reais, de quase 70 mil, para direcionamento de lanche para os gabinetes, né? E você foi presidente da Câmara e poderia passar para a gente a leitura. A sociedade em si, nas redes sociais, a grita foi geral com relação a isso. Muitos dizem por má interpretação, outros dizem não, que realmente é um absurdo. E qual a leitura que você faz? Primeira coisa, isso já existia na sua gestão? Isso já existe desde que a Câmara existe. Eu me recordo quando eu fui vereador em 1996, o presidente era o Paulo Bernais, foi a minha primeira eleição, e já havia por parte da população o costume de ir à Câmara e ir lá lanchar. Isso já acontecia. No antigo prédio, as pessoas que iam aos gabinetes. Palácio de Mármore. Iam aos gabinetes. O pessoal que próximo à Câmara. Isso foi um costume que se arrastou ao longo de todos esses anos. Já estou te falando de 96, mas era muito antes de eu entrar lá, né? No meu período foi feita a licitação também, mas acho que é a forma de colocar. Não é para dar lanche a quem vai no gabinete. É para toda a estrutura da Câmara. Outro dia eu recebi uma crítica aí, já na FENORTE, dizendo que eu queria fazer um refeitório na FENORTE. Não quero fazer refeitório nenhum, eu cheguei na FENORTE, encontrei lá, não tem um espaço, alguns que comem lá na FENORTE, tem que lavar o talher dentro do banheiro. Um absurdo. Então, o café, olha só, você serve em qualquer repartição pública, o servidor tinha que levar para lá. Então, é contra isso que eu acho que é demagogia barata. Não é abusar, fazer licitações altíssimas, onde vai dar mordomia a ninguém. Mas em qualquer administração pública, o bom atendimento, o bom tratamento para todos. Então você é favorável a essa espécie de licitação? Isso não é para atender gabinetes, é para atender a administração pública. Então a nomenclatura do DEOC está errada? Está erradíssimo. É para atender a todos. E são funcionários, são as pessoas que trabalham lá no serviço de vigilância. O cara está ali o dia inteiro. Você acha justo Mas nós temos uma outra lá, que é aquele café servido na sessão, aquele lanche ali atrás. É uma outra? Seria não, uma outra carta convite? Não sei o que eles fizeram. Aquilo ali era um atendimento só no horário da sessão, antes da sessão. Isso é para a Câmara, para todos os servidores que ali trabalham, para todo mundo que ali vai. É tratar bem alguém. Eu não vejo nada demais nisso. Eu acho que o abuso e a mordomia é que não deve ter. Tratamento igual para todos. Pelo menos eu sempre procurei fazer assim. Então, nesse tempo, até nesse momento de mobilização social, você acha que a sociedade não interpreta isso como uma benesse até para os próprios eleitores daqueles vereadores que lá se dirigem? Por esse aspecto, a sociedade está certa. Mas o problema é que não é só para os gabinetes. Você acha, vou repetir, você acha justo
um cara que é segurança, que faz um plantão de 24 horas, ele pelo menos não tem direito de comer um pão com café? É um absurdo. Ele está ali, ele nem pode sair. Outros que trabalham, como trabalham no expediente lá, a sessão vai até 8 horas, 9, eu já terminei a sessão meia-noite. Você não tem ali lanche para servir quem está trabalhando? Então é dessa forma que tem que ser colocado. Porque se for colocado de outra forma, isso é mordomia, é para atender vereador. E não é. Perfeito. Nós estamos aqui conversando com o presidente da FENORTE, Nelson Naim. Vamos ao intervalo.